chat e visualizando a apresentação ao mesmo tempo. Tá? Então, coloca o nomezinho de vocês completinho aqui no chat, tá bom? Bora lá. Beatriz, Letícia, Eduardo, Enzo, Esté, Gabriela, Gabriele, Isabela, Isla, tudo bom? João Arthur, João Pedro, Kaique, Clara Feitosa, Luísa, Maria Clara Araújo também, Mavi Sampaio, bom dia, Pedro, Raíssa, bom dia, Viviane. Tá faltando aqui alguns nomes, mas vai dar para a gente começar aqui o conteúdo de hoje. Começar, e eu acho que se der tempo a gente vai fazer aqui uma resolução de questões. Eu quero começar aqui por onde nós paramos, tá? Então, essa imagem aqui, me mandaram essa imagem aqui igualzinha, tá? Porque aqui está passando energia elétrica? Tá passando energia elétrica, tá? E por que esse passarinho aqui não morre? Porque para o trabalho elétrico acontecer, isso eu comecei a falar na aula passada, é necessário que eu tenha uma distância, tá? Para que aconteça o trabalho elétrico. Então, a eletricidade, ela é preguiçosa, ela não vai querer entrar na perna esquerda do passarinho, circular no corpo do passarinho e sair pela perna direita, não. Tá? A eletricidade, ela vai passar direto, porque a diferença entre esses dois pezinhos aqui, a diferença entre esses potenciais aqui, é muito pequena. A pessoa tem energia elétrica aí nesses pezinhos, nessa pombinha aí, tem, mas é uma descarga elétrica tão pequena, que não faz nem cócegas. Tá? Não faz nem cócegas a carga elétrica que tem aí nesses dois pontos aí. Tá? Então, há a necessidade que haja uma diferença de potencial. Tá aqui, olha só. Digamos aqui, ó, tem uma carga A e uma carga B. Tá? Entre essas duas cargas, o que sobrar, agora eu chamo agora da letra U, de diferença de potência, aqui é a letra U. Tá? A diferença de potência de A e B é o potencial de A menos o potencial de B. Tá? Mas algumas vezes o cálculo vai pedir uma diferença de potencial de B em A. Então, vai ser potencial elétrico de B menos potencial elétrico de A. Esse cálculo de potencial aqui foi visto na aula passada. Tá? Olha só, como eu já te expliquei, ó, o que vai ser a diferença de potencial? É a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Tá? Então, se não tiver uma diferença de potencial suficiente para passar uma carga elétrica, o potencial elétrico vai ser nenhum. Tá? Então, a diferença de potencial não vai existir. Tá? Então, se essa energia não for suficiente para movimentar uma carga elétrica, eu não tenho choque. Tá? Então, explica-se, porque daqui a pouco eu vou te mostrar um caso onde você tem uma pessoa pegando no potencial elétrico elevadíssimo, potencial elétrico, tá? Olha aí a fiação. Então, eu tenho o potencial elétrico na casa da gente é positivo e tem um potencial elétrico na casa da gente que é negativo. Quando você chegou na sua casa, que ela estava sem forro, você vai ver que são 3 fios diferentes, cada um de uma cor. Então, existe o potencial positivo, olha a história lá do campo elétrico, da carga positiva. Existe o potencial elétrico negativo, olha só a história do campo elétrico negativo. E existe um fio chamado neutro. Tá? Esse fio chamado neutro é para que a energia continue circulando, porque se você fechar fase com fase, tá? Você vai ter uma hora que a energia vai dar um curto-circuito, tá? Deixa eu explicar já o que é um curto-circuito. Olha aí como é que é feita a tomada.
potencial positivo e potencial nenhum. Então, como é que eu calculo a DDP? É o potencial maior menos o potencial menor. Tá? Então, digamos aqui é 110, aqui é 0. Então, qual é o valor da DDP da tomada? Vocês sabiam que a gente chama voltagem de DDP, tá? É muito mais comum você chamar, você dizer que um aparelho, ele é um aparelho que a voltagem é 220 volts, do que você ouvir assim, ei, esse liquidificador, ele tem uma DDP de 220, você não costuma ouvir as pessoas dizendo assim, eu vou, quando você for ligar um aparelho, dê uma olhada se a DDP do aparelho ela é 220 ou 110. Fala para mim, você tem costume de ouvir? Sim, Diga. eu já ouvi. Que a DDP Sim, já ouvi. só pode ter sido a minha amiga que tenha falado contigo, não foi? Foi. Ah, muito bem. Diga para ela que eu me dei um abraço. Mas se bem que eu falei com ela no final de semana. E eu usei isso em casa e ninguém entendeu. Eu disse, olha, vamos verificar se os aparelhos de casa têm ADDP 220. Aí todo mundo vai olhar assim, hã? O que é? Que é isso? DDP 220? Aí você diz para a pessoa, DDP é a mesma coisa de voltagem. A voltagem do aparelho, tá? Porque na realidade, para a corrente elétrica circular no aparelho, precisa que haja uma diferença de potencial. Porque se não houver uma diferença de potencial, até agora, o que eu tentei te mostrar foi isso aí. Quando não tem diferença de potencial, a carga elétrica, ela não circula, ela não anda, tá? Porque os dois potenciais vão gerar um campo elétrico, e esse campo elétrico vai gerar uma força, e essa força vai fazer com que a carga elétrica circule. Então, o que é que um aparelho consome? Consome carga elétrica, corrente elétrica. Tá? Mas e a corrente elétrica? Ela precisa que haja uma força que faça ela caminhar. E o que é que vai fazer isso? É a diferença de potencial. Muito bem, gostei da participação aqui, viu? Bora lá. Então, vamos passando aqui para o potencial. Essa minha etapa aqui, ela não ficou muito clara, porque nessa física da eletricidade, que ela é muito exigente, ela tem algumas etapas que elas vêm à frente, e outras vêm atrás, mas que eu particularmente, alguns colegas meus, eles acham que deveria ser mudada a sequência. Por exemplo, eu estou te apresentando agora, nesse momento, potencial positivo e potencial negativo. Aí você fica, tem potencial positivo e negativo? Tem. Sabe por quê? A nossa energia elétrica, gente, ela não é energia elétrica contínua. A energia elétrica que nós usamos aqui na nossa residência, ela não é energia contínua. A energia que é contínua, gente, é a energia que existe nas baterias e nas pilhas. Ela é uma energia contínua que não muda de valor. Se a bateria lá está dizendo, se a pilha está dizendo que a DDP é 9 volts, pronto, é 9 volts até ela ir diminuindo e acabar. Mas na tomada de casa é 220 volts, mas não é 220 volts, porque você já deve ter ouvido falar que a energia está oscilando. Né? Aí o que? A energia está fraca, ou a energia está forte. Por quê? Porque a energia elétrica da nossa residência, ela é uma energia que ela é cíclica. Ela fica aumentando e diminuindo, tá? Ela muda de positivo para negativo numa fração de 60 vezes em um segundo, tá? Então, quando tu apontar a câmera do celular para uma televisão, principalmente nos modelos antigos, tu vai ver ela piscando, parecendo um fantasma.
O que é aquilo ali? É a oscilação que acontece da energia elétrica. Tá? Ela acontece, você não consegue perceber. Mas quando tu pega a câmera do celular e aponta para uma lâmpada, tu vai ver que a lâmpada está como se ela estivesse piscando. Tá? Então, isso aqui que eu estou falando, ele só é falado para você lá na frente, lá quando eu estiver falando de elerodinâmica. Mas aqui já é apresentado que existe fase positiva e fase negativa. Aí tem umas coisas que a gente não consegue entender não, mas todos os livros mostram isso aí. Outra coisa, eu não posso ligar potenciais diferentes não. Tá? Ou eu ligo um potencial positivo em uma fase zero, chamada neutro, ou eu ligo potencial negativo em uma fase neutra. Porque esse negativo, se eu fizer a subtração, tipo assim, 110 menos 110, vai dar um potencial dobrado. Então, o nome disso aí seria curto-circuito. Curto-circuito é quando você coloca duas fases juntas. Tá? Mas, digamos, essa tomada bem aqui, se os aparelhos da casa todos forem 110, essa tomada bem, ela não vai servir para os aparelhos. Bora lá, bora ver aqui o potencial. Deixa eu explicar bem aqui. O local que a imagem está sendo exibida é uma chamada estação de energia. Como não é uma estação de energia principal, ela é chamada de subestação de energia. Tá? Quando é uma estação de energia principal, a gente chama só de estação de energia. Mas quando é uma estação de energia secundária, nós chamamos de subestação de energia. O que a subestação de energia faz? Ela recebe energia de uma estação principal, estação primária, e distribui na região, tá? Distribui na cidade ou no bairro. Tá? Mas a diferença de potencial que chega de locais longes, ela é uma diferença de potencial muito grande. Ela tem uma DDP muito grande. Tá? O que no comum do dia a dia é nós dizermos que aqueles postes de transmissão, eles são postes de alta voltagem, tá? Ou seja, postes que vêm com uma altíssima DDP. Milhares de volts. A unidade de medida de DDP é volts. Tá? É comum até as pessoas aportuguesarem. É a voltagem. Tá? Então, o que acontece? A energia que vem de muito longe é uma energia de altíssima voltagem. Por que, professor, que a energia que vem de muito longe é uma energia de alta voltagem? A energia elétrica, ela se perde, ela se desgasta, tá, com a sua transmissão. Ela vai perdendo, tá? Ela vai dissipando na forma de calor, tá? E aí, então, os elétrons das cargas elétricas, da eletricidade, eles vão se perdendo. Esses cabos acabam aquecendo e convertendo essa energia em energia térmica. Vocês estudaram isso no ano passado com o efeito Joule. Tá? A energia elétrica, quando ela passa, ela vai se transformando. Então, a subestação de energia pega uma energia elétrica de altíssima voltagem, de altíssima DDP, e converte para energia de baixa voltagem. Tá? Por que a energia de alta voltagem, a energia chega na cidade com alta voltagem? Porque ela precisa viajar longos caminhos. Agora, quando a energia precisa viajar pequenos caminhos, aí você vai baixando a DDP dela, tá? Você vai baixando a DDP.
E por que que nós temos essa história bem de DDP 220, 110, tá? É justamente por conta dessa distribuição aí, gente, tá? Quanto maior a distância de transmissão, tá? Tipo assim, quanto mais longe tiver, por exemplo, aqui, uma fonte geradora de energia, tá? Maior tem que ser a DDP. Agora, quanto mais próximo eu tiver uma fonte geradora, tá? Eu posso usar uma DDP menor, né? A DDP menor. Essa DDP, gente, Christian, diga. o áudio tá travando um pouco. Tá tendo Pode. umas pausas. É a câmera do fundo. Peraí, já sei. Tá desligado aqui o 5G. Eu estou no 2.4. Vou botar aqui no 5G para ver se é isso. Conexão. Testar agora aqui. Aí, se tiver salvando aí, você me avisa. Aí já não é o problema do. Não, aqui. Eu tô. Vamos. Tá errado isso aqui. Tá certo. Aqui vai dar certo. Pronto, para mim aqui voltou tudo ao normal. Eu espero que para vocês também esteja tudo normal aí. Inclusive o áudio. Fala comigo aqui no chat. Eu estou acompanhando o chat aqui. Agora tá certo. Tudo certo, né? Bora lá, diferença potencial. Agora pode repetir a última parte. Pronto. Então, vamos vir aqui para o potencial. É isso aqui que eu comentei na aula passada, eu vou já falar para você. Ó, você tem aqui uma pessoa. Vou explicar, esse áudio desse vídeo está muito ruim.
Ó, o nome do aparelho que está sendo exibido aí na tela é transformador. O que que o transformador faz? Ele faz uma elevação ou uma baixa da DDP, tá? Então, o transformador faz isso aí. Então, ele tem lá um circuito que proporciona essa elevação, essa baixa de tensão, de DDP, tá? No meio elétrico, eles chamam também de DDP, tá? A tensão elétrica, tá? O que que o DDP faz? Ela faz uma tensão elétrica, tá? E a finalidade disso aí, eu já expliquei para vocês. Se você tem a necessidade de ter mais energia em um local mais longe, a tensão, o ADDP, é maior. Mas se a energia ela vai ficar em um local pequeno, a tensão, o DDP vai ser menor. Agora, o próximo destaque é o seguinte. O próximo destaque aqui é o seguinte. Acidente. Muito bem, deixa eu fazer aqui a descrição. Você tem uma pessoa que bateu num poste de energia. Tá, o que que acontece? Onde o cabo estiver, está energizado. Tá? Se tiver um cabo em cima do carro, se tiver um cabo no chão, ali tem energia elétrica. E aí o que que vai acontecer se você sair desse carro, tá? O que pode acontecer é que você vai morrer de choque. Tá? Mas, porém, contudo, todavia, se não houver perigo de incêndio, fique no carro. Se houver perigo de incêndio, existe a maneira correta de você se livrar desse choque. E tem a ver com o nosso assunto, que é a DDP, tá? E agora? Tem cabo de energia no chão, ele está dentro do carro, e aí, pode sair ou não pode sair de dentro do carro? O que, é que vocês me dizem? Votação aberta aqui. Pode ou não pode sair de dentro do carro? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
Era uma música bem antiga essa. Pode ou não pode sair de dentro do carro? O carro começou a fumaçar. Fora do carro tá cheio de fios no chão. Cadê só a Maria Clara Feitosa que disse que não pode? A Esté disse que não pode. Quem mais? Ora, gente, tá aqui, o episódio está emocionante. E agora? O que vai acontecer com o nosso herói? Ele vai se salvar? Ele vai poder sair? Não, e aí o episódio está emocionante. E agora? Eduardo, o nosso herói vai poder se salvar? Ele vai poder sair de dentro do carro? E tem tudo a ver com o nosso assunto. Tudo, tudo. Cadê? Beatriz, Letícia. Oi, Fontinelli, bom dia, tudo bem? O nosso herói aí do filme, ele vai poder sair de dentro do carro? Isaac, bom dia, senhor Isaac. Tudo bem? Como é que tá o senhor? Bora lá. Cadê o povo? Cadê o povo aqui participando? Olha, eu botei uma série aí para você assistir, tá? Existe um herói que sofreu um acidente de carro e a batida foi no poste de energia elétrica, óbvio, né? E aí ele não pode sair de dentro do carro. Mas de repente começa a pegar fogo, começa a fumaçar. E agora, sai ou não sai? Bota aí o chat, cadê? Cadê o povo? Eu quero o povo dizendo aqui, sai ou não sai? Bora, Isabela, Isla, Arthur, João Pedro, bota aí, sai ou não sai? Luiz, bora, gente, o que é que vocês me dizem aí? Aqui é uma novela. Mavi, bom dia, Mavi. Vivi, Pedro, e aí, sai ou não sai? Tan, 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 tan. Sai ou não sai do carro? Tá certo, então bora lá. O povo tá mandando um homem aqui pegar choque, né? O homem vai pegar choque. Então, ele... Oh, rapaz. O que foi que aconteceu, gente? O que foi que aconteceu? Desse jeito, Choque. do jeito, se ele sair com um pezinho no chão e o outro na porta, adivinha o que acontece? Ele vai levar o choque, porque o certo era ele ter saído com 2 pés juntos. Para diminuir ou acabar com a DDP. Olha aí, ó, a diferença de potencial da mão para o pé. Por onde foi que a energia elétrica passou? Passou pelo corpo dele. Ele pisou certinho, por 2 pés juntos. Aí depois o que foi que ele fez? Ele separou os pés. Quando ele separa os pés, o chão energizado, ele proporcionou uma diferença de potencial devido à distância entre os 2 pés. Tá? Ele fez o contrário do que o passarinho faz. O passarinho ele tem as pernas bem juntas, bem próximas, então o passarinho, olha a Maria Clara se saltitando em vez de caminhando.
Isso é hora pro telefone dele tocar, meu Deus do céu. Pra ser uma cena de filme aí, só faltava agora o carro explodir. Tá aí a recomendação. Encontrou cabo no chão, você vai logo imaginar que ele tem energia. Não, procure não andar sobre ele, procure ficar afastado, tá? Então, o mínimo que você vai ficar afastado é 25 metros. Se precisar escapar desse local, você vai precisar andar com passos bem curtinhos para que não haja uma DDP no teu corpo. E se houver uma DDP, tá? Se houver uma DDP, fatalmente a corrente elétrica vai passar por dentro do teu corpo e você vai vir a ter um problema seríssimo. Tá? Então, já viram aí o porquê que o passarinho não morre no poste, no fio elétrico, né? O passarinho não morre por conta disso aí. Agora, bora lá, deixa eu te explicar bem aqui. Aquela mesma história, só que de um modo diferente, tá? Então, eu tenho aqui o campo elétrico causado por uma carga positiva, é um campo elétrico de afastamento. Então, cada uma dessas linhas são chamadas de linhas de força, e existe uma região onde a energia vai se concentrar, tá? Então, essa região onde a energia vai se concentrar, tá, gente, é chamada de equipotencial, tá? Então, é o local onde vai haver uma concentração de energia elétrica, então a gente chama de equipotencial. Aqui, ó, a equipotencial de duas cargas, equipotencial de uma carga, onde temos a concentração. Tá. Então, quando eu tiver dois campos elétricos aqui paralelo, tá aqui, ó. Desse lado aqui é positivo, desse lado aqui é negativo, tá? Então, nessa região aqui, é a região de concentração, tá? Então, em qualquer lugar desses pontos aqui, qualquer um desses locais, nós vamos ter o mesmo valor de potencial elétrico, tá? Por isso que o nome é equipotencial, é o mesmo potencial. Então quer dizer que aqui, se for 110 volts, aqui também é 110 volts, aqui também é 110 volts, aqui é 110 volts. Professor, mas o que vai ser, o que é que eu vou, se eu tiver numa altura maior, eu não vou ter um potencial mais alto? Não. Por quê? O potencial elétrico, eu já falei para vocês, ele vale, ó, é a diferença entre os dois potenciais. Ou seja, a distância, não é a altura. Então, se eu tiver um potencial elétrico aqui nessa altura aqui, vai ser o mesmo potencial elétrico nessa altura, por quê? Daqui para cá, eu estou na mesma distância do que daqui para cá. Então, isso aí é que é o equipotencial. Tá? Então, muito cuidado, que eu já estou vendo aí uma questão do Enem com essa história do equipotencial. Aí vai dizer assim, aqui do lado A existe uma partícula elétrica, tá? E aqui no lado B existe outra partícula elétrica. Tem a partícula B, C, D e E. Aí ele vai perguntar qual é a partícula que tem o maior potencial elétrico, a B, a C ou a D. Tá? Então, se as partículas estiverem à mesma distância, o valor do potencial elétrico delas é o mesmo. Deu para entender aí, gente? Eu falei português. Eu falei já uma questão. Eu falei português, hein? Olha só. Imagina que do lado da esquerda, eu já estou antecipando aqui uma questão. Do lado da esquerda, tu tenha um potencial elétrico.
E do lado da direita, tu já tem uma carga elétrica que tenha se movimentado. Aí tem uma carga elétrica B. Aí eu vou descendo na linha, tem uma carga elétrica C. Vou descendo na linha, uma carga elétrica D. Vou descendo. Então, nós temos cargas elétricas em alturas diferentes. Preste atenção, alturas diferentes. Qual é o valor do... Quem é a carga elétrica que vai ter o potencial elétrico maior? É a carga elétrica que está lá mais alta ou a carga elétrica que está mais baixa? Qual é a carga elétrica que vai ter um potencial elétrico maior? É quem está na altura maior ou quem está na altura mais baixa? Entendeu agora aí a pergunta? Tá, 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 tá. Não importa a altura, o que vai importar, mais uma vez, é a distância entre os potenciais. A distância entre os potenciais é que vai definir o valor do potencial elétrico. Viu? A distância entre positivo e negativo. Quanto maior a distância, maior o potencial. Quanto menor a distância, menor o potencial. Ou potencial igual a nada. Opa! Tá aqui, olha só. Agora eu vou falar do trabalho da força elétrica e tu vai entender essa história de novo. E isso aí é muito bom porque me lembra demais a física 1. Trabalho de uma força. De novo, lá vem de novo trabalho de uma força. Tá aqui. Eu tenho potencial elétrico de A e um potencial elétrico de B. Tá, então, qual é o trabalho elétrico que eu tenho de A até B? Tá? O trabalho elétrico que eu tenho de A até B. Eu posso fazer com que, na realidade, esse fenômeno ele vai fazer com que a carga de prova ela caminhe por 3 trajetos. Trajeto 1, trajeto 2 e trajeto 3. No trajeto 1, a carga sobe, desce e volta e fica no potencial B. No trajeto 2, a carga elétrica ela sai de A em linha reta até B. E no trajeto 3, a carga elétrica ela desce, depois ela sobe, depois ela desce, depois ela vai para o potencial B. Tá? Então, deixa eu te falar bem aqui, ó. O trabalho não é força vezes distância? Na física 1, não é assim? Trabalho não é força vezes distância? É ou não é? Fala para mim aqui no chat. Trabalho na física 1, não é força vezes distância? Física 1, trabalho. Trabalho é força vezes distância. Lá na física 1, trabalho não é força vezes distância? Então, na física aqui, na física 3, quem é que vai ser o trabalho? O trabalho da força elétrica. Tá? Então, essa força elétrica, ela vai movimentar a carga. Então, o trabalho da força elétrica aqui vai ser o mesmo trabalho para as 3 cargas. Porque a distância que ela vai percorrer entre o ponto A e o ponto B é o mesmo. Tá entendido aí? Ó, a distância que é percorrida de A até B é a mesma distância. Tá? Então, como é essa história do trabalho elétrico? É o valor da carga, Q, carga de prova, Qzinho, vezes a diferença entre os 2 potenciais. Trabalho da carga elétrica, isso é questão de prova, com certeza. Trabalho da carga elétrica que vai do ponto A até o ponto B. Como é que eu calculo o trabalho da força elétrica que vai do ponto A até o ponto B? Eu tenho que saber o valor da carga elétrica de prova, que é a carga... Existem, na realidade, aí 3 cargas elétricas, viu? Tem 3 cargas elétricas. Tem a carga elétrica positiva, tem a carga elétrica negativa, só que essa carga elétrica negativa aqui e essa carga elétrica positiva aqui, elas são cargas elétricas chamadas carga fonte ou carga geradora, elas são cargas fixas, tá? E aí, no meio delas é colocada uma carga chamada carga de prova. Essa carga é uma carga móvel, e ela está sujeita ao campo elétrico que sai de A, no caso aqui que ele é positivo,
entrando em B. Então, esse campo elétrico, ele vai gerar uma força elétrica que vai movimentar a carga. E esse movimento da carga vai ser o trabalho da força elétrica. Detalhe, olha só. Eu tenho aqui uma carga fonte, tá? E eu tenho aqui uma carga de prova. Tá? Se essa carga elétrica ela não se afastar da carga fonte, tá? Se ela não se afastar da carga fonte, não vai haver uma diferença de potencial. Se ela se afasta da carga fonte, aí nós vamos ter uma diferença de potencial. Tá? Então, nesse local aqui, em qualquer posição, tanto da carga A como da carga B, o valor do potencial elétrico em relação à carga-fonte é o mesmo. Porque a distância daqui, desse raio, até a carga-fonte é a mesma. Professor, e se essa carga elétrica se movimentar em círculo aqui? Não importa. O que vai importar é se ela vai aumentar a sua distância entre a carga-fonte ou carga geradora. Tá? E se ela rodar aqui na mesma distância, tá? Por exemplo, se essa carga A, ela for de encontro aqui com essa carga B, tá? Fazendo esse zigue-zague, aumentou ou não a diferença de potencial quando ela chega lá no final? Não, a diferença não aumentou. Então, se essa distância entre a carga-fonte e a carga de prova não aumentar, então não vai ter aumento de diferença de potencial. Tá? Então, à medida que a carga vai se afastando da fonte geradora, eu vou aumentando o trabalho da força elétrica, então eu vou aumentando o DDP. Tá? Esse assunto, ele é muito bom. Gente,